Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula. Hoje nós vamos trabalhar o assunto muito importante, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o famoso CONTRAN. O CONTRAN, órgão importantíssimo no Sistema Nacional de Trânsito, né? Então vem comigo, vamos explicar para vocês aqui. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui uma consideração muito importante, tá? Muito importante, que é a Lei 14.701 de 2020. Essa Lei 14.071, eu falei 701, desculpa pelo erro aí, 14.071, ela é considerada a nova lei de trânsito, né? A nova lei de trânsito. Professor, por quê? Porque ela trouxe aí muitas alterações no Código de Trânsito brasileiro. Cara, muitas alterações, cara, alterou muito, né? Se você pega o nosso Código de Trânsito, né, a lei, olha aqui, 9.053, de 23 de setembro de 2097, né? Então ela teve uma grande alteração, ó, em 2020. Ó, 23 anos depois. Então, depois de 23 anos, né, nós tivemos aí uma alteração significativa no Código de Trânsito brasileiro. Inclusive, foi exatamente essa lei, tá, a Lei 14.071 de 2020, que motivou essa grande atualização que eu vou fazer aqui no nosso curso, no meu curso, precisamente, no meu curso de Código de Trânsito brasileiro. Só quero, eu não preciso falar nada para vocês nesse sentido, mas eu quero deixar um recado para vocês muito importante. Cara, papo reto com vocês. Este curso meu aqui do CTB, aqui da LAC Concursos, é um curso super competitivo, super atualizado e papo reto. Se você assistir todas as videoaulas, você vai ter uma compreensão, cara, você tem tudo para não errar nenhuma questão de prova. Professor, você falou que é a nova lei de trânsito, exatamente. Professor, e aí? Quais foram aí as grandes alterações? Tivemos muitas alterações, né? Mas eu vou dar dois destaques, né? Primeiro, o prazo de validade da carteira de habilitação, que graças a Deus, né, agora trouxe aqui no texto formalmente, né, lá no capítulo que trata sobre habilitação, que agora há possibilidade também do que agora de você ter a carteira de habilitação até 10 anos, né? Até 10 anos aí o prazo de validade. Outra alteração foi o sistema de pontos, né? O sistema de pontos aí, para que você... O sistema de pontos por infração também teve uma mudança aí significativa. Bacana? Vem comigo, vamos lá, vou explicar para vocês aqui em detalhes, né? Vamos embora, né? Então, se você analisar o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, nós temos esses órgãos, né? Esses órgãos. Esta aqui é a primeira aula, que é o CONTRAN. Você tem que entender o seguinte, é o Sistema Nacional de Trânsito, né? Aí nós temos, né, ó, de forma horizontal, o controle horizontal e o controle vertical, tá? O controle vertical, ele é exercido, tá? Pelo quê? Pelas federações, ó. Nós temos a União, o âmbito da União, o âmbito do Estado e, claro, no âmbito do município. Então nós temos União, tá? Estado e município. Cada um, tá certo? Cada um com a sua prerrogativa, né? Professor, União, cara, nós temos o quê? BRs, Estados Federais. Estadual, por exemplo, nós temos aí o Estado, temos aí, vamos falar de estrada, que eu comecei a explicar para você de rodagem, né? Nós temos o quê? Estados estaduais, e municipal no município, né? Então nós temos aí 3 competências muito bem organizadas, né? Aí vamos lá, horizontal, tá? Primeiro, nós temos órgãos normativos. Ó, normativos, consultivos e coordenadores. Aí. Tá? Nacional, CONTRAN. Ele está no topo da pirâmide. Tá? Âmbito estadual, nós temos o CETRAN e CONTRADIF. Né? Âmbito municipal, no código não trouxe nenhuma, né, nenhum tipo aí, né, não trouxe a previsão, né, de um órgão municipal, né, mas tem muitos órgãos, muitos municípios que têm o seu órgão municipal, mas aqui o nosso estudo é o CTB. Tá? Órgãos executivos de trânsito, olha aí, ó. Nós temos órgãos executivos de trânsito, tá, e executivos rodoviários, ó. Órgãos executivos de trânsito e órgãos rodoviários, né, o segundo. Gente, órgãos executivos, você tem que entender que é o famoso, ó, para você entender, ó, DETRAN, ó.
Fechou? Rodoviário, você tem que entender, ó, DENIT, né, que vai cuidar o quê? Das estradas, rodagem, sinalização e essas coisas em diante, né? E nós temos fiscalizadores, PRF, PM, agente municipal de trânsito, ou, né, se você pode fazer um convênio também com a PM no âmbito municipal, e claro, órgãos recursais, né? Temos a JARE, né, tanto na União, nos estados, quanto nos municípios. Então, essa aqui é a estrutura, né? Essa estrutura. Outra mudança grande que teve, essa mudança aqui, tá? Teve aí finalzinho, acho que foi em setembro, ó. Setembro de 2021, né? Houve a transformação do antigo Denatran, ó, antigo Denatran, que agora passou a ser Senatran. A gente vai explicar um pouco sobre isso nessa aula. Então, essa aqui é a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, órgãos normativos máximos, executivos, né? Tá certo? Executivo, você vai entender que aqui é a questão de habilitação, aqui é a questão de documentação do carro, tá certo? Documentação de habilitação, vistoria, é tudo órgão executivo de trânsito, né? E aqui o rodoviário, bacana, fechou? 10, né? Então essa aqui é a nova estrutura. Chama a atenção para vocês que agora, no lugar de Denatran, é Senatran, tá? Senatran, tá? Senatran. E a questão do trânsito, né? Assim, eu tenho que fazer uma ressalva aqui muito importante, né, para vocês aí. E aí eu quero falar para vocês assim com o coração bastante aberto, né, que o trânsito, né, no governo, eu não gosto de falar de governos, né, eu não quero posicionar aí ninguém questão de governo, mas é o seguinte, no governo Bolsonaro, ele tratou o trânsito, ele procurou o quê? Simplificar o trânsito, isso vocês vão perceber, ele procurou, né, ele procurou aí desburocratizar o máximo e tornar até mais barato. DPVAT, pô. Pô, DPVAT, esses dias aí um colega meu mostrou para mim, tá lá, aí, prof. Aí, prof. Ó, DPVAT R$6. Eu nunca paguei R$6, eu só ando de moto. Era R$180, R$190. Então, essa mudança até da lei 14.071 vai nesse sentido. Então, essa nova lei de trânsito, eu acho que tem muita coisa ainda que pode mudar. E assim vai começar, vocês vão começar a perceber a mudança agora. Então, vem comigo, né? Então, vamos lá, né? Artigo 9º, CONTRAN. O presidente da República designará um ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, o qual estará vinculado ao CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Olha aí, vamos lá, né? Vamos lá. Ó, de novo, né? Ó, o presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência da República responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, olha só, tá? O que acontece? O presidente da República, né? Ele designou, né? O quê? O Ministério da Infraestrutura, tá? O que acontece? Infraestrutura. Então, essa designação aqui, né, foi, ó, a partir, atenção, ó, a partir de 2019, tá? A partir de 2019, beleza? Por quê, professor? Antes de 2019, prestem muita atenção, porque tem aula minha no YouTube que fala sobre isso, que ele fala do ministério anterior. O ministério anterior era o Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades, ele foi atribuído essa responsabilidade, só para você ter uma história aí, né? Uma história sobre isso. O Código é de 97. No Código de 97, esse ministério responsável era o quê? O Ministério da Justiça. Foi até 2003. 2003 passou a ser quem? Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades vai até 2019 e agora é o quê? É o Ministério da Infraestrutura. Professor, pode mudar? Pode mudar. Tá? O presidente da República tem essa prerrogativa. Né? O artigo 9º da lei deu essa atribuição, essa prerrogativa ao presidente da República. Então, hoje está lá no Ministério da Infraestrutura. Beleza. Então, questão de prova. Na sua prova pode constar qual é o órgão responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? E quando a gente fala em Sistema Nacional de Trânsito, tá? Você tem que ter ideia desse quadro na cabeça. Tá? Cara, papo reto com vocês. Tá? Se vocês não tiverem esse quadro na cabeça, vocês têm que fazer à mão lá, várias vezes.
você não vai ter nem condições de competir por vagas. Aqui é papo reto, você tem que ter esse cara aqui na cabeça. É claro que essa parte de competência a gente vai ter uma aula específica para cada órgão desse, então não tem como você não esquecer. Tá? Então, beleza, então vamos falar assim. Então, o órgão aqui é o Ministério da Infraestrutura. Beleza, calma, né? A gente vai falar mais sobre isso, ó, no qual estará vinculado o CONTRAN, que é objeto dessa aula, e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí já sabe, já falei para vocês minutos atrás, qual é o nome desse órgão? Chama-se Senatran, tá? Secretaria, né, Nacional de Trânsito, que substituiu, vou escrever novamente aqui, o antigo Denatran. Aí, ó, substituiu o antigo Denatran. Importantíssimo esse cara aí, que é chamado de Denatran. Tá? Fechou? 10, né? Vamos embora. Então, em 2009, você tem que entender essa historinha, que agora a gente vai falar bastante coisa, né? Tá aqui, criou-se o Ministério da Infraestrutura, né? Beleza. Também, em 2009, existiu o Denatran. Só que aconteceu, finalzinho de 2021, no dia 6 de setembro de 2021, tá? Através do decreto 10.788, tá? Então você tem que colocar aí, né, nas suas anotações da aula. Você só assiste a aula sem anotar nada, cara? Cara, você está errado. Você não vai progredir nos seus estudos. Você tem que pegar um caderninho, tem que colocar lá, decreto 10.788/2021. O que ele fez? Ele organizou a estrutura organizacional, tá? A estrutura organizacional a estrutura organizacional do Ministério da Infraestrutura. E nessa reestruturação nós temos a seguinte situação, né? Então vamos lá, ó, regimento interno, então estrutura organizacional. Primeiro, ó, o Ministério da Infraestrutura, órgão da Administração Pública Federal direta, ok? Direta, que é diretamente o Presidente da República, tem como áreas de competência os seguintes assuntos, ó, Política Nacional de Transportes Ferroviário, Rodoviário, Aquaviário, Aeroportuário e a Política Nacional de Trânsito. Olha aí, Marina Mercante tem outras prerrogativas, né? Olha, então ele tem aqui. Então ele é o órgão máximo de trânsito no Brasil. Tá? Então dentro da Política Nacional de Trânsito, né? Lá no item D tem o quê? Secretaria Nacional de Trânsito. E dentro da Secretaria Nacional de Trânsito, lá no Ministério da Infraestrutura, nós temos o Departamento de Gestão da Política de Trânsito, Departamento de Segurança no Trânsito e o Departamento de Regulação e Fiscalização. Então, a Senatran, hoje, nós temos 3 departamentos distintos, tá, que faz todo esse trabalho de coordenação, é um órgão. Então, isso aqui é o famoso Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, que, claro, que substituiu aí o nosso Denatran, né? Nós temos aí o decreto 10.078, lá, órgãos colegiados, olha só, órgãos colegiados que fazem parte, que são subordinados, né? Olha aí, letra E, ó, nós temos aí, ó, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Aí, ó, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então nós temos aqui o CONTRAN dentro da estrutura do Ministério da Infraestrutura. Aí nós temos aqui, ó, autarquias vinculadas, né? Olha uma coisa interessante, também o DENIT. O que é o DENIT? DENIT é um órgão nacional rodoviário de trânsito. Tá? Nós temos 2 órgãos importantes para fazer acontecer. Nós temos os DETRANs e os DENITs, vamos colocar assim, né? Tá? DENITs cuida das estradas, da pavimentação, da sinalização horizontal, vertical, tá certo? Da fiscalização, tá? Principalmente da manutenção das estradas, né? Então nós temos aqui, ó, Departamento Nacional de Estrutura de Transportes, DENIT, né? Então, DENIT está vinculado. Por que ele está vinculado? Porque é uma autarquia. A autarquia, ela tem o quê? A autarquia tem autonomia administrativa de gestão. Tá? Existe uma subordinação, não há subordinação hierárquica, somente uma subordinação ministerial, tá? De finalidade. Tá? Tem esse controle. Então, ela está o quê? Ela está vinculada ao Ministério da Infraestrutura, beleza? Resumindo, importante, então nós temos aqui o Ministério da Infraestrutura, tá? De acordo com o artigo 9º do CTB, nós temos aqui CONTRAN, que está vinculado ao Ministério da Infraestrutura, tá? Nós temos aqui, opa, professor,
Vamos aqui dar, não é Denatran, é Senatran, né? Vou dar aqui só um pouquinho, olha aqui, vou consertar aqui ao vivaço para vocês, ó. Opa, maiúsculo, prof, Senatran, tá? Já vou salvar aqui, tá? Olha aqui, ó, Senatran. Nós temos o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que é um órgão que é subordinado. Um órgão subordinado, tá? A coordenação máxima é do Ministério da Infraestrutura, ok? O Senatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União, executivo de trânsito. Nós temos aqui, tá? O órgão máximo normativo consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, que é também um órgão de coordenação, tá? E nós temos aqui também vinculado, né, ao Ministério da Infraestrutura, o DENIT. Você tem que saber disso. O DENIT também está aqui, tá? O DENIT está aqui também. Você tem que saber que o DENIT está aí, faz parte dessa estrutura toda aqui, tá? Cara, importante demais isso aqui, cara. Como falei, cara, se você não tiver isso aqui na cabeça, você não tem mínimas condições de disputar vagas, né? Papo reto, prof, né? Artigo 10º. Tu vem comigo, vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição. Pronto, tá? Estamos falando de quê? De CONTRAN. Nós já vimos que o CONTRAN é um órgão vinculado. Professor, por que é um órgão vinculado? Porque é um órgão deliberativo, ele tem certa autonomia. Você vai ver aqui agora, composição, artigo 10. Tá? Artigo 11, ele vai tratar do quê? Artigo 11 vai tratar o quê? Das suas atribuições e competências. Então, dentro de suas competências, tá? Dentro das suas competências, ele tem autonomia. Ele não tem subordinação, ele é vinculado. Tá? Então, o que acontece? É um órgão colegiado. Se é um órgão colegiado, ele tem os membros. Tem que saber? Tem que saber. Cai em prova? Cai em prova. E o que acontece? Cara, esse órgão colegiado já teve diversas alterações. Diversas alterações. A gente tem que saber agora a última alteração, que foi trazida aí pela Lei 14.071. Então, vamos embora. Primeira, Ministério, né, de Estado da Infraestrutura, o que o presidirá. Pronto. Então vai ser quem? O ministro de Estado da Infraestrutura. Então, o ministro da Infraestrutura, ele preside o CONTRAN. Professor, por que ele tem que presidir? Cara, qual que é o ministério que é responsável pela coordenação máxima de trânsito? É o Ministério da Infraestrutura. Então, o ministro, ele tem essa prerrogativa de presidir o CONTRAN. Claro, ele está ali, ele leva consigo todas as problemáticas de trânsito, né? Claro que muito bem assessorado, né? Vamos lá. Segundo assento, tá? Ministro de Estado da Ciência, e Tecnologia e Inovações. Bingo. Ministro de Estado da Educação, principalmente na educação para o trânsito, né? O trânsito aí é uma ação permanente de educação. Ministro de Estado da Defesa, item 4. Tá? Ministro de Estado do Meio Ambiente. Ministro de Estado de Saúde, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ministro de Estado da Economia. Só quero voltar um pouquinho aqui, Ministro de Estado da Segurança Pública, lembrando aqui que as forças policiais estão todas vinculadas a esse ministério, né? Economia e Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Então, nós temos aqui 10 membros que participam do CONTRAN. É um órgão deliberativo, tá? Ele é um órgão regulamentador, é um órgão normatizador importantíssimo, tá? Importantíssimo, tá? Bacana. Então, esses aqui são os membros, né? Fechou. Vamos embora, né? Vamos lá. Os ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior a nível 6 do DGA, né, do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, DAS, ou, no caso do ministro da Defesa, alternativamente oficial general. Ou seja, o que acontece? Né? Indicar suplente. Né? Professor, como assim indicar suplente? Né? Cara, papo reto, eu já fui muito tempo da administração pública, eu sei o que é isso. Né? Eu sei o que é isso, né? Cara, olha só, né?
Só para vocês terem uma ideia, tá? São 10 ministros de Estado. Rapaz, até o presidente da República, para agendar uma reunião ministerial com 10 ministros, ele tem que agendar isso com muita antecedência. Por quê? Você vai parar 10 ministérios para estar lá. Então, o que acontece com o CONTRAN? Então, o titular é o ministro, só que ele vai indicar o seu suplente, né? Então, o que acontece? Cara, pode ter certeza, cara, que o ministro ele participará poucas vezes disso aí. Então, o suplente vai estar sempre nessas reuniões. O CONTRAN se reúne muito, cara. Tem que uma parte de normatização. Olha quantas resoluções do CONTRAN nós temos aí publicadas, né? Então, nós temos aqui, né, um detalhe para concurseiro que o Ministério da Defesa, que aqui inclui-se Exército, Aeronáutica e Marinha, né? Ele tem que ser o substituto dele, ó, oficial general. Tem que ser um cara general para poder uma patente alta aí para ser o suplente, né? Parágrafo 5º, né? Vem comigo. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito, né? Ou seja, a Senatran, atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parou. Então, no CONTRAN, você tem que saber, vamos lá, primeiro, fica vinculado ao Ministério da Infraestrutura. O seu presidente, quem que vai ser o presidente do CONTRAN? O presidente é o ministro. É o ministro de Estado da Infraestrutura, desse ministério, beleza? Tem que saber, o CONTRAN tem um secretário executivo? Tem. Quem que é o secretário executivo? É o responsável, o dirigente do órgão máximo de executivo de trânsito, ou seja, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Então, o secretário nacional de trânsito, ele vai ser o quê? O secretário executivo do CONTRAN, que vai fazer acontecer o CONTRAN. Tem que ser questão de prova, cara, né? Senatran. Vem comigo, tá? Vamos lá. O quórum de votação e aprovação do CONTRAN é de maioria absoluta, tá? Professor, maioria absoluta, né? Então, nós temos lá 10. Né, 10 membros. A maioria absoluta são 6. Votos. Aí. Tá? 10 membros, 6 votos. Pronto. Questão de prova. Na prova vai estar o quê? Maioria simples. O que é maioria simples? Vamos supor que o quórum é 50%. Tem 6 caras lá, tem 5 caras. Se fosse maioria simples. Pô, abriu a sessão, beleza. E aí, 3 votos aprova. Mas não, ele quer o quê? Ele quer o quê? Que as resoluções do CONTRAN tenham o quê? Um quórum qualificado de aprovação. Então, um quórum qualificado de votação, né? Então, vamos lá. 10A, tá? Incluído. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto, representante de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias do exame. Então é o seguinte, podem participar, entendeu, com direito a voz, mas sem voto, né? Só pode votar são aquelas 10 pessoas que eu passei para vocês aí em momentos anteriores para votar, né? Ok, beleza. O 11 foi vetado, agora a gente vai para o artigo 12. O artigo 12 também é importantíssimo. Por quê? O artigo 12, aliás, isso aqui é uma explicação que serve para todas as aulas da parte de competência do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, compete ao CONTRAN. Então, a lei trouxe o seguinte, né? A lei trouxe o seguinte, olha, quem vai, tá certo? Cada órgão desse do Sistema Nacional de Trânsito, dentro da sua jurisdição, dentro de sua área de atuação, que é a sua competência, está em lei. Então, ele vai atuar dentro de suas competências, tá? Isso aqui cai, né? Então, primeira competência, né? Estabelecer as normas regulamentares referidas a este código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Olha aí, né? Por isso que ele é um órgão coordenador. As diretrizes das Políticas Nacional de Trânsito. Ó. Estabelecer normas regulamentares. Quem estabelece normas, atenção, questão de concurso é apenas o CONTRAN. Tá? Então, ele está no topo normativo, né? É exclusivo ao CONTRAN estabelecer normas, tá? Então, se cair na prova, estabelecer normas regulamentares, você vai lembrar que é o CONTRAN. Vamos embora, né? Próxima competência do CONTRAN, vem comigo aqui. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.
Tá? Então ele tem o quê? Ele coordenação, ó. Então é o órgão máximo de coordenação. Tá? Ele faz isso através de resoluções, né? Ó, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério da Infraestrutura. Você não deve tirar isso da cabeça. Então nós temos o ministro, temos o Senatran, temos o CONTRAN e tem o DENIT. Cara, os 3 órgãos federais estão subordinados. Estão o quê? Eles estão sob responsabilidade, tá? Eles estão aí sobre responsabilidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!